Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e é claro, hoje é dia de Vasco da Gama e a gente vai trazer todas as novidades desse jogo importantíssimo que pode colocar o Vasco entre os 4 primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar aí sobre as mudanças que vão ter no elenco titular do Vasco da Gama. Marcelo Cabo, ainda apesar das 2 vitórias, segue pressionado no comando técnico do Vasco da Gama, está inventando, está trazendo novidades aí para os 11 titulares da equipe Cruz Maltina. Além desse jogo, vamos falar também sobre o novo patrocinador no Vasco da Gama, a Betano, uma patrocinadora aí do Atlético Mineiro, do Fluminense, pode estar chegando dentro do nosso clube. A gente vai falar sobre isso, trazer também todos os detalhes dessas negociações e trazer muitas outras novidades, envolvendo até mesmo uma saída do Germancano ao Galatasaray e o seu empresário se posicionou com relação a essa atual situação do atleta. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero aqui, é claro, dar as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. É claro, se você gostar do nosso conteúdo, ative também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar aí até você. Também deixe o seu like e o seu comentário com relação ao que você, torcedor vascaíno, acha dessa partida de hoje contra a equipe do Coritiba e também quanto você acha que vai ser o placar. Vascão ganha, Vascão não ganha? Deixe a sua opinião e o seu placar aqui embaixo. Eu faço questão de responder a todos vocês. Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, trazer todas as últimas novidades e já começar falando sobre novo patrocinador dentro do nosso clube. Há algumas semanas atrás, né, que houve uma reunião entre a chapa do Júlio Brandt, que é a Sempre Vasco, e essa atual diretoria, né, que é a chapa Mais Vasco, Jorge Salgado, Júlio Brandt, Carlos Roberto Osório e algumas pessoas influentes, conselheiras ali do grupo da Mais Vasco, estiveram reunidos ali se tratando do futuro do Vasco da Gama. Inclusive nessa mesma reunião, muitas pessoas estavam falando sobre um cargo de VP de futebol, de vice-presidente de futebol, iria ser dado ao Júlio Brandt, aí o cabeça, né, da chapa Sempre Vasco. Porém, isso não acabou acontecendo e ontem uma pequena entrevista ao canal Torres da Colina, do Fábio Torres, excelente jornalista, setorista, que cobre diariamente aí o Vasco da Gama. Ele deu uma entrevista ali, ele falou com o Nelson Sendas, que é esse grande conselheiro aí do Vasco da Gama, da chapa Sempre Vasco. Além de conselheiro, ele também é sócio, ou seja, uma pessoa muito influente dentro do clube. Ele, antes de falar sobre esse patrocinador que pode estar chegando dentro do Vasco, ele deixou bem claro sobre o que ocorreu naquela reunião. Ele garantiu que o assunto de VP de futebol não esteve em pauta em nenhum momento, não há chance do Júlio Brandt ser o VP dessa atual diretoria do Jorge Salgado. Inclusive o próprio Nelson Sendas deixou entender que ele não tem capacidade para exercer esse cargo de vice-presidente de futebol e falou que o que foi conversado naquela reunião foi sobre patrocínios e a área jurídica do Vasco da Gama. Diz que tem muita preocupação com as atuais dívidas trabalhistas que acontecem dentro do Gigante da Colina, que comprometem aí o Vasco da Gama em 10, 15 anos, e foi esse o ponto principal daquela reunião. E com relação ao patrocínio, é a partir de aí que a gente começa a comentar sobre a Betano. A Betano, que é uma patrocinadora do Fluminense, do Atlético Mineiro. A Betano chegou inclusive para tirar a BMG de patrocinadora master do Atlético Mineiro. Antes da chegada da Betano, o BMG estampava a sua marca, né, na parte da frente da camisa do Atlético Mineiro, e após a chegada da Betano, a marca da BMG foi parar nas costas do Atlético Mineiro. Isso pode acontecer também com o próprio Vasco da Gama, com a chegada da Betano a uma cláusula contratual com o BMG, que caso chegue algum patrocinador, alguma marca oferecendo um valor, uma quantia maior que o próprio BMG, o BMG iria automaticamente ser estampado nas costas da camisa do Vasco. E da mesma maneira que aconteceu com o Galo, com o Atlético Mineiro, pode vir a acontecer também no nosso Gigante da Colina. A Betano fechou também com o Fluminense há pouco tempo por conta da chegada do Fluminense as oitavas de final da Libertadores. A Betano acabou fechando com a equipe das Laranjeiras. Isso também pode acontecer com o Vasco, porém o próprio Nelson Sendas explicou a situação, que o que atrapalhou esse patrocínio foi a queda do Vasco à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Segundo notícias do próprio Nelson Sendas, conselheiro aí, amigo pessoal do Júlio Brandt, disse que o Júlio já estava fechado praticamente com a Betano. Caso ele viesse a ser o presidente do clube, essa marca estaria ali
sendo a patrocinadora do Vasco da Gama. Porém, por conta de principalmente o Júlio não ser o presidente e também por conta da queda do Vasco da Gama, infelizmente acabou atrapalhando muito aí algumas negociações entre o Vasco e essa empresa, no caso, que é a Betano, uma empresa de apostas muito conhecida e que vem crescendo aí no nosso futebol brasileiro. E segundo o próprio Nelson, ele disse que hoje está sendo conversado outra vez com essa mesma marca, por conta do Vasco ter caído, não acabou ajudando muito para que as negociações tivessem um desfecho positivo para o Vasco da Gama. O Júlio tem o contato ainda do CEO, do dono dessa marca, para tentar conversar, e eles estão conversando para tentar colocar essa marca dentro do nosso clube. Segundo notícias, o Júlio Brandt, cabeça da chapa Sempre Vasco, vem trabalhando muito para tentar colocar esse patrocinador dentro do Vasco. Muitas pessoas ainda têm, né, e de fato dá para entender, é totalmente compreensível, certa desgosto, certa desconfiança com o próprio Júlio Brandt por tudo que aconteceu nesse processo eleitoral, mas é claro, caso ele realmente venha querer ajudar o Vasco da Gama, isso é muito significativo. Mas a gente só vai dar todo o crédito, apoio e moral ao senhor Júlio Brandt, caso de fato a Betano venha chegar dentro do Vasco. Conversas, falação, o torcedor vascaíno está totalmente cansado de ouvir. Chegamos no momento da história do nosso clube que é necessário atitude, é necessário botar a mão e fazer. Falar é muito fácil. O Vasco precisa realmente de pessoas que queiram fazer algo por esse clube gigantesco e, de fato, pelo que o Nelson fala, o Júlio está tentando, mas esperamos que isso venha se concretizar e que podemos, quem sabe, ver a Betano, aliás, sendo a nova patrocinadora do Gigante da Colina. Pela situação atual financeira do nosso clube, seria algo importantíssimo para o futuro e a respiração financeira do Gigante da Colina. E falando, é claro, em respiração financeira, algo que é fundamental para que o Vasco possa viver bons momentos novamente, bem financeiramente, a ascensão, o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro é algo obrigatório de acontecer para que o Vasco venha de fato respirar financeiramente e ter aí, quem sabe, um futuro mais tranquilo pela frente. E com isso é importantíssima a vitória amanhã contra a equipe do Coritiba no Couto Pereira. Um jogo de fato importantíssimo, mas também com muitas mudanças. O Marcelo Cabo, apesar dessas últimas duas vitórias contra a equipe do Confiança e do Sampaio Corrêa em São Januário, segue ainda pressionado, e uma derrota para o Coritiba hoje pode ainda de fato abalar mais ainda a situação do treinador dentro do clube. Porém, uma vitória contra o Coritiba fora de casa pode afirmar o treinador como grande técnico que vai levar o Vasco o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, já que uma vitória coloca o Vasco entre os 4 primeiros colocados da segunda divisão. E por conta disso teremos algumas novidades. Primeiramente, com relação ao Arthur Salles. O Arthur Salles está novamente relacionado para a partida. Quem não conhece o Arthur Salles, ele decidiu o jogo de domingo contra a equipe do Corinthians pelo Sub-20 do Campeonato Brasileiro, um atleta de muita qualidade, o destaque das categorias de base do Vasco da Gama. O Vasco, nesse domingo, ganhou de 6-0 da equipe do Corinthians Sub-20 e o Arthur Salles foi responsável por 3 gols, um de pênalti e os outros 2 golaços, que demonstram a qualidade que o atleta tem. Inclusive, nessas 2 últimas rodadas da Série B, ele esteve presente entre os relacionados, inclusive entrou em campo, e isso de fato está se tornando um problema, já que o Arthur Salles na sexta-feira esteve em campo contra a equipe do Sampaio Corrêa em São Januário, no sábado viajou para São Paulo para enfrentar a equipe do Corinthians no Parque São Jorge, retornou ao Rio de Janeiro nessa segunda-feira e viajou ontem também para a equipe e está agora em Coritiba com a delegação, ou seja, ele não parou, está num ritmo muito pesado e pode preocupar. E a pergunta que fica é a seguinte: será que vale a pena retornar o jogador ao Sub-20 e fazer sempre esse desgaste físico ao atleta? Uma hora ele não vai aguentar. Decide, ou vai utilizar o garoto no Sub-20 ou vai utilizar o garoto no profissional. Qualidade para servir ao profissional do Vasco da Gama, ele tem, sem dúvidas, mas algo deve ser decidido, um atleta de extrema qualidade, que é muito importante para o Sub-20 e pode passar a ser essencial para a equipe profissional. E também com relação ao Léo Jabá, após esse problema que houve aí nessa última sexta-feira relacionado a um possível retorno do Léo Jabá ao PAOK, hoje será a partida de retorno do Léo Jabá
a equipe, já que ele não pôde atuar contra a equipe do Sampaio Corrêa por estar ali tratando de alguns embrólios contratuais, estará à disposição novamente do Marcelo Cabo. E o Germancano, também um atleta que estava nessa dúvida se iria ou não estar à disposição do Marcelo Cabo por conta de desgastes físicos, viajou para Coritiba, está à disposição, relacionado para a partida e muito provavelmente será o titular dessa equipe e mais uma vez utilizado pelo próprio treinador. Com relação a desfalques, o Vasco segue tendo baixas aí para essa partida importantíssima. Morato e Michel, baixas aí por ordem da equipe médica e do departamento médico, né, do Vasco da Gama para essa próxima rodada. Eles ainda nessa última também contra o Sampaio Corrêa não estiveram à disposição e seguem de fora do time em tratamento no Rio de Janeiro. Hoje provavelmente os dois estarão no CT do Almirante tratando desse problema físico que eles estão tendo e também com relação ao Bruno Gomes, apesar de ele já ter sido liberado, né, pelo julgamento, onde que ele estaria à disposição para esse jogo de hoje contra a equipe do Coritiba, por conta de não estar ali treinando com os atletas nesses últimos dias, por esperar decisão judicial, não estará à disposição do Marcelo Cabo e fica de fora dessa partida, permaneceu no Rio de Janeiro, nem sequer viajou com o elenco para Coritiba. E com relação às mudanças, Rômulo entrará no lugar do Matias Galarza. Infelizmente, o paraguaio não vem atuando bem nessas últimas partidas e não estará ali entre os 11 titulares iniciais dessa equipe do Gigante da Colina. Então, dessa forma, o Vasco deverá ir com Vanderlei no gol, Léo Matos e Zeca formando a dupla de lateral, na zaga, Hernando e Leandro Castan, o meio-campo sendo formado por Rômulo no lugar do Matias Galarza, Andrei, Marquinhos Gabriel, MT e na frente Cano e Gabriel Peck, um time muito parecido com o que vem jogando. Parece que de fato Marcelo Cabo encontrou a formação 4-4-2, um time que não gosta de jogar com a posse de bola, dá a bola para o adversário e é muito reativo, uma das grandes qualidades do Vasco no comando do Marcelo Cabo e que pode, quem sabe, trazer a vitória novamente para o dia de hoje. E falando em Germancano, temos também novidades relacionadas à situação do atleta aqui no Vasco da Gama. Nessa última semana surgiu uma possível saída do Germancano e dessa vez para o Galatasaray. Toda semana o torcedor vascaíno tem o nome do Germancano envolvido com algum clube, ou é Santos, ou é São Paulo, ou é Galatasaray, ou é Corinthians, ou é Grêmio. Isso de fato está começando a preocupar o torcedor, já que o Germancano chegou a um certo período do seu contrato em que ele pode assinar com qualquer outro clube um pré-contrato e sair no final do ano automaticamente para servir outro time. E isso preocupa porque, segundo notícias aí, nessas últimas semanas, o Galatasaray, um clube da Turquia, estaria disposto a contratar o Germancano para fazer dele o substituto do Falcão Garcia, o grande atacante do clube turco. Porém aí, apesar do próprio jornalista argentino que trouxe essa notícia, no caso o Jorge Baravalli, né, que falou aí nesse interesse do Galatasaray em Germancano, ontem aí o seu empresário, no caso José Constanzo, empresário do Germancano, admitiu a atual situação do atleta e deixou bem claro, não chegou nada do Galatasaray, ou seja, mais uma vez situação definida, já foi com o Santos, já foi com o São Paulo e agora com o Galatasaray, que o seu agente, o seu empresário vem a público e afirma que não há nada, ou seja, o Germancano segue no Vasco da Gama sem propostas de nenhum clube ainda, que podem chegar a qualquer momento por conta da qualidade do atleta, ou seja, Vasco, corre, renova, assina com o Germancano e deixa de ser esse argentino aí por muitos anos ainda vestindo a camisa do nosso Gigante da Colina. Mas chegamos ao fim do vídeo, trouxemos aí todas as últimas novidades. Hoje provavelmente teremos vídeo às 5 e não às 6, já que tem jogo às 9h30 da noite contra a equipe do Coritiba. Então se inscreva, ative o seu sininho de notificação. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, o seu comentário com relação a quanto você acha que vai ser essa partida de hoje contra a equipe do Coritiba e também fique ligado que provavelmente a partir de hoje ou amanhã teremos novidade no canal, um vídeo curto de 1 minuto, toda noite, trazendo todas as últimas novidades do Vasco em um tempo curto, ágil e informando a você, torcedor vascaíno. Então é claro, um grande abraço, fiquem com Deus. Hoje é dia de Vasco, deixe seu placar aqui embaixo, se você acertar aparece no próximo vídeo. E é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas.